Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Igreja Batista do Aeroporto em Itapiru, no estado do Rio, e tenho este canal aqui no YouTube para publicar mensagens da Palavra de Deus. Nossa mensagem de hoje tem como título 4 palavras-chave e está baseada em Atos 1:8, versículo muito famoso, muito conhecido. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Este versículo é chamado de o índice do livro de Atos dos Apóstolos, quer dizer, ele está indicando os temas que serão tratados neste livro que Lucas escreveu. E Lucas escreveu com a intenção de narrar a história do início da obra missionária cristã. De uma parte dela, é claro, né? Porque a obra foi muito extensa. Então, no livro de Atos, nós temos dois personagens principais, que são o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo. Pedro, como disse Paulo, foi enviado aos judeus, aos israelitas. E Paulo foi enviado aos gentios. Então, neste versículo, Atos 1:8, nós temos 4 palavras-chave, que são 2 verbos e 2 substantivos. Palavras essas que são decisivas para a Igreja de Cristo em todos os tempos. Quando Jesus disse, recebereis poder, ele estava pressupondo alguém que envia, alguém que remete, alguém que despacha, alguém que incumbe. E essa pessoa é Deus. Recebereis poder. Antes ele tinha dito para os discípulos ficarem em Jerusalém esperando a promessa de Deus, a promessa que Jesus tinha mencionado. E essa promessa era do Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quando nós recebemos o poder, não é um poder qualquer. E não recebemos de qualquer pessoa. É o poder do Espírito que nos foi dado por Deus. Mas este verbo recebereis também pressupõe alguém que precisa estar disponível para receber. Quando você compra alguma coisa para receber em casa, se você não estiver em casa para receber a encomenda, o entregador não vai entregar. Ele vai voltar com o produto. Você precisa estar em casa para receber aquilo que você espera receber. Precisa estar disponível. Ou se você não puder, alguém tem que estar na sua casa. Um familiar qualquer, ou até mesmo uma outra pessoa. Assim é, que recebereis poder, pressupõe alguém que precisa estar disponível para receber esse poder. Você está pronto para receber o poder do Espírito? Você quer receber esse poder para ser testemunha? Quando o Espírito Santo entrou no seu coração, você aceitou Jesus, ele já o batizou. E você já tem esse poder em sua vida, mas é preciso buscar ampliar esse poder. É preciso buscar entender mais esse poder, é preciso usar mais esse poder. Então, recebereis. O segundo verbo que Jesus usou é sereis. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis
minhas testemunhas. Vejam só, é um imperativo. Não há alternativa. É ser ou ser. Você não pode escapar disso. Jesus está dizendo taxativamente: você vai ser minha testemunha. Se você negar isso, se você fracassar nisso, você será cobrado por isso. Então, é ser ou ser. E outra coisa, é ser e não ter. Nos últimos anos, uma grande parcela do cristianismo tem se notabilizado por buscar ter coisas. Há igrejas, inclusive, que estão pregando a chamada teologia da prosperidade, que diz que você pode ter muita coisa, pode receber de Deus muita coisa, mas Jesus não diz tereis, ele diz sereis. Há um jovem que o procurou para saber o que ele podia fazer para ter a vida eterna. Jesus diz: vende tudo que você tem e venha me seguir. Então, o que Jesus está dizendo aqui é: você será meu seguidor, você será meu discípulo, você será minha testemunha, você será um crente que vai mostrar ao mundo a graça de Deus na sua vida. É ser e não ter. Agora vamos partir para os substantivos. Falamos dos dois verbos. O primeiro substantivo que Jesus menciona aqui é poder. Recebereis poder. Há poder porque há um reino. Não existe reino sem poder. E este reino é o reino de Deus. O poder é de Deus, não é nosso. Nós não temos poder nenhum. Deus compartilha o seu poder conosco. Infelizmente, os discípulos de Jesus esperavam outro tipo de poder, tanto é que nessa mesma passagem aqui eles perguntam, depois que Jesus fala de sermos testemunhas, mas será esse tempo, Senhor, que o Senhor restaurará o reino de Israel? Eles estavam pensando num reino mundano, num reino político e até mesmo num reino militar. Havia uma esperança entre os israelitas de que Israel iria dominar o mundo, seria um império mundial. Mas Jesus disse para eles: isso não está nas cogitações, nas minhas cogitações, e nem deve estar nas suas cogitações, porque isso pertence a Deus. Porque o poder é de Deus, o reino é de Deus. Outra coisa, não somos nós que possuímos o poder, mas é o poder que nos possui. Jesus diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E a palavra de Deus é clara, dizendo que é o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade, é o Espírito Santo que nos ensina o que nós vamos dizer, é o Espírito Santo que nos dá a palavra para falar ao incrédulo, é o Espírito Santo que domina a nossa vida. Não somos nós que possuímos o Espírito, é o Espírito Santo que nos possui. O poder é do Espírito, o poder é de Deus. Nós não temos poder nenhum, apenas o Espírito compartilha conosco este poder. E o outro substantivo, o último que queremos mencionar, a última palavra-chave, é testemunhas. O dicionário diz que testemunhas são pessoas que estiveram presentes e podem dar um depoimento verídico. Quer dizer,
Se você não esteve lá, se você não viu, você não pode ser testemunha. É preciso ser testemunha, mas só se você realmente é uma testemunha verídica. E qual é a veracidade da sua experiência? O que você tem com Jesus? Você teve um encontro pessoal com Jesus? Você tem certeza da sua salvação? Você foi perdoado dos seus pecados? Então você pode contar a sua história. E ninguém pode desmentir a sua história. Foi o que aconteceu com aquele cego que Jesus curou, tão criticados pelos fariseus e os escribas. E ele disse: olha, eu não sei de nada, mas uma coisa eu sei. Eu era cego e agora vejo. E como é possível alguém dar a vista a uma pessoa que nasceu cega se não vier de Deus? E assim ele estava ensinando aqueles homens, porque ele era uma testemunha poderosa, verídica, do que tinha acontecido com ele. Outra definição que nós temos, aliás, não é bem uma definição, é uma experiência que nós temos, por exemplo, quando a gente assiste um julgamento num tribunal. As pessoas que vão depor como testemunhas são obrigadas a fazer um juramento de dizer a verdade. Quando você aceitou Jesus, você assumiu um compromisso com Jesus. Nós temos dois verbos que Jesus usou para aqueles que o seguem. O primeiro é vinde, vinde a mim, Mateus capítulo 11. O segundo é ide, Mateus capítulo 28. A gente vem para Jesus e Jesus nos envia. Somos enviados como testemunhas. Mas antes de nos enviar, Ele nos dá o poder para testemunhar. Pessoas que fazem um juramento de dizer a verdade são testemunhas verídicas, verazes. E você assumiu um compromisso com Jesus de dizer a verdade a respeito da vida humana, do destino humano, a respeito da experiência humana do pecado e do perdão que Deus oferece. Portanto, use este poder, use cada vez mais, que Deus compartilha com você para ser testemunha de Jesus. Que Deus o abençoe.